Olá, estamos mais uma vez juntos no seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Este é o último programa da nossa série especial, gravada aqui na Universidade de Andrews, no Museu Siegfried Horn de Arqueologia Bíblica. Eu espero que você tenha gostado dos programas onde mostramos a coleção do museu, os grandes artefatos arqueológicos que eles possuem aqui. No último programa dessa série, vamos novamente conversar com o professor Sean, que é especialista em arqueologia e um dos curadores associados aqui do museu. Ele vai nos mostrar o laboratório que eles têm aqui, como as peças são processadas, como os vasos e as cerâmicas são reconstruídos e como funciona o trabalho de pesquisa em arqueologia. Isto aqui no seu programa Evidências. Vamos juntos então para mais este conhecimento acerca da arqueologia bíblica. Hi, Sean. Hey, Rodrigo, good to see you. Oh, good to see you too. Thank you for receiving us in the museum. It's my pleasure. Okay, let me explain to the people in Brazil who are you. Okay. Pessoal, vocês que estão no Brasil, esse é o professor Sean. Ele já nos deu uma entrevista aqui explicando o trabalho dele, mas para quem talvez não assistiu esse programa do Evidências, o professor Sean, ele é o curador assistente aqui do museu, tem uma larga experiência em escavações arqueológicas na Jordânia e agora ele vai nos mostrar o laboratório que fica aqui embaixo, no subsolo desse museu. Sean, let's go to the lab. My pleasure. This way. Thank you very much. Thank you very much. It's a very pleasure to be here again, Andrews. It's wonderful to have you back here, Rodrigo. Right over here is our archaeology laboratories. This is where we have our bone lab and our pottery lab. And I'd like to invite you in to come and see this. Thank you. Appreciate it. We have so many neat things to show you here. Interesting. I can't wait to show you what we have here. This is our bone lab. Wonderful, wonderful. Now, what we do here is we lay out all of the bones that we have found during a regular dig season. Interesting. In Brazil, we have this kind of research also in Brazilian archaeology. Let me explain to the people that is at home now. Para vocês que estão em casa, ele está me explicando que esse aqui é um laboratório onde eles trabalham com ossos. No Brasil também, na USP, nós temos um trabalho semelhante, é chamado de arqueologia faunística. Eu vou explicar rapidamente isso para você que está em casa. Até um tempo atrás, os arqueólogos não se preocupavam tanto com ossos de animais ou até seres humanos encontrados no local. Hoje, esses objetos, esses artefatos podem nos trazer informações valiosas. Por exemplo, no Brasil, nós temos escavações de sambaquis. São montanhas de restos de comida, ossos, conchas, e às vezes a comida que está ali, de séculos e séculos, nos dá uma ideia da dieta daquele povo, do que eles comiam e do que eles não comiam. E aqui a Andrews também, participando evidentemente no Oriente Médio, presta bastante atenção nos ossos que são coletados para ter uma noção dos animais que povoavam a área, possivelmente os animais que eram consumidos como comida. Aqui não há nenhum osso humano, apenas de animais. Vamos continuar ouvindo a explicação do Sean. I explained to the people in Brazil that here we have just animal bones. Yes, just animal bones, no human bones. Explain it us. How can you excavate it? There is a special technique to take off these bones from the earth? What's interesting is that, we dig through the dirt layer by layer and so many centimeters, like 10 centimeters at a time. And what we do is we come upon thousands of bones while we're digging, just some here and some there. Sometimes it's fill, or sometimes somebody was eating and they just kind of threw it and then it got buried. After we dig this up, we put it in a special bag. We call it the bone bag. I remember when I excavate with you at Tal Jalou in Jordan, and that the people, I found bones of human bones. Yeah. And I remember by the Muslim culture of the country, we need to rebuild these bones again. That's right.
how can you research human bones in a Muslim country that do not permit to do this kind of? Well, that's a very careful thing to do. Like you were saying at Tel Jalul, there is a cemetery up at the top of the Acropolis, but it's a necropolis now since it's a city of the dead. And once those bones are dug up anywhere else on the site, by law, we have to replant the bones and dig them back up on the top of the Tel in their cemetery out of respect. We take measurements, we take photographs, we dig around it of where it was found, and then we take the bones and respectfully rebury them up at the top. Interesting. A arqueologia, especialmente a arqueologia bíblica, respeita muito a cultura local. Nos países muçulmanos, por uma prática religiosa deles, os ossos humanos não podem ser usados em pesquisa. Então, todas as vezes que nós encontramos um osso humano, como eu contei aqui, que aconteceu quando eu estava escavando com ele na Jordânia, nós temos que entregar esses ossos para locais que reenterram, ressepultam aqueles ossos ali. Sean, and about the date. What is the century, the date of some of these bones, for example, and how can you date carbon-14, another kind of datation method? What do you use? Very good question, Rodrigo. Basically, most of these bones date to about 2,500 to 2,700 BC, which would put them in what we would call, in archaeological terms, Iron Age II / Persian period, the time of Esther and the time of Daniel. Interesting. Yeah. Ele está explicando que esse período aqui, vejam, em 2.600 anos atrás, esse período persa, é muito tempo. E em termos arqueológicos, nós chamamos de período do ferro. Eu vou explicar rapidamente para você que está em casa. Let me explain to the people what is a Bronze Age, Iron Age. Sure. Muito tempo atrás, alguns arqueólogos resolveram dividir, por questões didáticas, a história da humanidade em vários períodos de acordo com o artefato. É lógico que tem uma característica evolucionista nisso, mas nós não precisamos concordar com a teoria evolucionista para usar algumas nomenclaturas. Podemos usar com outro significado. Então fala-se de período da pedra, quando o pessoal usava mais pedras para fazer instrumentos, ferramentas, armas, etc. Então, o período da pedra, idade da pedra, você tem ali o Neolítico, antes dele tem o Paleolítico, o Epipaleolítico, que são a idade da pedra. Depois disso, os seres humanos começaram a trabalhar com metais. O primeiro foi o bronze. Então nós temos o período do bronze, que cobre a época dos patriarcas. Abraão viveu nesse período, Jacó. Então começa o período do ferro, em aproximadamente 1200 a.C. Esse período do ferro se estende até a época dos gregos. E nesse período aí, dentro desse período, estaria o período persa que ele está mencionando, onde viveram Esther e outros personagens da Bíblia. Interesting this period, a lot of biblical histories happened during this time. Oh, yes. And what more do you have to show us in another sections of the laboratory that's interesting to the people know? Oh, we have many hidden treasures. I want to show you now the pottery lab where we actually build the pots that we find crushed out at the dig site. Wonderful, I would like to see that. Please, let's go. Let's go. Vamos então conhecer agora o laboratório das cerâmicas, como é que eles encontram os vasos, remontam. Esse é fascinante. Vem com a gente. Let's go, Sean? Let's go. You're first. Thank you. Vamos lá. Very interesting to work with bones. Eu estou falando com ele aqui, realmente trabalhar com ossos é uma coisa nova na arqueologia, muito interessante. Ajuda a conhecer bastante o contexto arqueológico do campo onde está escavando, não é isso? Yes. What I'd like to show you next is this particular room. This is our pottery lab. Come on in here and I want to show you some things. This is where we store most of our pottery. In fact, all of the pottery from the dig Heshbon is stored here. Oh, interesting. I think that I have a lot of work stored here. Yeah. You dug there, yeah? Yes, I dug with you, do you remember? That's true. Aí eu estou contando para ele que eu lembrei, a gente escavou algumas vezes na Jordânia junto e olha, eu tenho muitos cerâmicas que eu escavei e vieram para cá. E gente, deixa eu contar para vocês um segredinho aqui. Escavar essa cerâmica. Aqui nós estamos num lugar climatizado, tranquilo, os Estados Unidos, mas quando a gente tira isso da terra, 40 graus de calor em pleno verão no deserto do Oriente Médio na Jordânia. Você consegue imaginar? Só que a despeito desse cansaço todo, é fascinante. Como eu já falou antes, você pegar uma cerâmica dessa na mão, sabendo que você é a primeira pessoa que está tocando naquilo depois de 2000 anos sepultado, é muito interessante, é fascinante. I was talking to the people that despite of the labor and the hard work to take this kind of ceramic in your hands, understanding that you are the first people to talk there after 2000 and more years. Exactly.
Let us show to the people some of that. Eu tô pedindo para mostrar alguma coisa para vocês. This was done on a survey, and even though these cannot be necessarily glued back together to make a giant pot, the bag has gotten dusty from all of these pieces. But these pieces are what we'd call diagnostics. They just help us learn about the culture. Que é muito interessante. Você pode notar, não sei se a câmera consegue pegar, que ainda tem sujeira ainda da época. É que esse tipo de cerâmica, ele ainda é pequeno e não dá para montar novamente o vaso como era, não dá para colá-lo. Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns vasos que foram reconstruídos, mas não é o caso aqui. Porém, é interessante manter por questão de datação. Eu vou explicar a você como é que funciona isso. Imagine que nós temos vários carros, e quem é aficionado por carro, sabe apenas por uma fotografia, por um modelo, que aquele pode ser um carro do ano tal ou um carro do ano tal. Ou seja, cada ano tem um carro diferente. E cada país também tem um carro diferente. Carros produzidos nos Estados Unidos são diferentes da Europa e do Brasil. Pois bem, se aplicarmos isto ao passado, nós conseguimos entender a questão da cerâmica. Cada povo, em cada época, produzia um tipo de pote com um design diferente, com uma forma de montagem, de modelagem da argila diferente. Então, quando nós encontramos a beirada, a alça, isso dá para diagnosticar que tipo de cerâmica era aquela, e a partir daí, que tipo de povo construiu aquilo e em qual tempo. A quantidade, é claro, de cerâmicas de uma mesma natureza, de uma mesma característica encontrada num local, nos ajuda a determinar quem morou ali e em que época viveu ali. I explained to the people in Brazil how to work that to date the site in archaeology. It's very fascinating, and it's interesting to see that you have all the details, the date, the procedence, the year that was excavated. Very interesting. It is, and may I show you one more thing that we have here in the lab? I would like. I'd like to point your attention to, this is actually our teaching collection. Oh. This is when you and I were students here, our teachers would pull out this box and show us particularly what a cooking pot looks like or what a bowl looks like, and this is what it looks like half put together. Interesting. Ele estava explicando aqui, esse tipo de cerâmica é o que a gente usa para fins didáticos. É lógico que isso aqui está com um durex, não é assim que se cola. Mas os alunos são convocados também a colar as cerâmicas para aprender como é que faz a montagem. Então algumas são separadas justamente para ensinar o aluno como remontar uma cerâmica que estava quebrada. E também para identificar, por exemplo, se essa aqui é uma cerâmica típica para cozinhar, se ela é típica apenas para colocar a comida na hora da refeição, e também os métodos de datação, que, como eu falei, cada cerâmica tem um formato, um estilo de uma época e de um povo. Very interesting, the work that you have here. How many students you have this time at Andrews in archaeology? You can tell I would us. say about 14. We have about half are PhD students and half are master students in archaeology. Interesting. Não são muitos estudantes, como você vê, é pouca gente que lida com essa área. Ele falou que nós temos em torno de 14 estudantes no momento se especializando em arqueologia aqui na Andrews. A metade deles já estão fazendo o PhD, que é o doutorado, e a outra metade está em cursos menores de pós-graduação. Let's know more things. No, there's another lab where we actually put the pots together. Would you like to see that? Oh, yeah, wonderful. Please, let's Ele vai go. nos levar agora para conhecer uma outra parte do laboratório. Nós temos potes maiores que são montados e também vamos aprender como é que eles montam, qual é a estratégia, qual é a técnica que se utiliza. Ok? You first? Yes, Go please. ahead. Thank you. Thank you. Here you can see some of our bigger pieces that we've been putting together. We've taken them outside the lab just because we don't have the space. We've laid them out on the ground. Interesting. Como eles não têm muito espaço, às vezes tem que colocar aqui no chão, mas veja o tamanho desses potes. Tá vendo? Nem todos são encontrados de maneira inteira, então às vezes você tem que remontar o pote com cerâmica moderna, é claro, mas a parte é com a cerâmica original. Note que cada um deles é bem montado, eles têm números aqui, se você pode olhar, cada trecho é marcado com números diferentes. Você pode notar, é um trabalho muito minucioso, de muita dedicação. A arqueologia realmente envolve detalhes, dedicação, paixão pelo serviço. Vamos conhecer o laboratório que o Sean falou que vai nos mostrar? Yes, I'm over here,
And here is our laboratory, as what you saw over there. We take these, which are called diagnostics, we put them in a bag. These are fresh out of the dirt. These haven't even been washed yet. Essa cerâmica, lembra que eu falei das cerâmicas de diagnóstico, aquelas que nós conseguimos saber o formato do vaso, de que povo era? Aqui está, isso aqui não foi lavado ainda, está sujo também. Eles vêm nesses sacos aqui, pode olhar que eles têm também a identificação que foi feita no local. Aqui você tem, olha, o sítio arqueológico, o ano que foi escavado, isso foi recente, foi em 2009. Aqui justamente o field, que é o campo, G, o square, que é justamente a quadra, 4. Cada lugar é muito bem detalhado, o total de cerâmica, 147. Eu lembro de ter feito esse trabalho muitas vezes, e a gente vai às vezes para Jordânia escavar com eles, é fascinante, é um trabalho meticuloso, mas de grandes resultados. I was talking to them that I remember our work in Jordan all the time. This is a time to remember the past. No, definitely so. Archaeology is to remember the past. It really is. That's right. Eu falei com ele que a arqueologia é recordar o passado, e eu estou recordando aqui muitas escavações que eu participei com eles. Let me show you the steps on how exactly we build these pots from taking them from the field to here. This is an interesting thing. How do you came to that phase? Eu estou perguntando para ele, realmente, é bom você saber em casa como é que se chega a este processo com o pote quase montado, como você pode ver aqui. Então vamos ouvir como é que funcionam os passos. Well, first we wash them. So let's go over to the sink here. Primeiro nós vamos lavar as peças aqui. And this is, we take the pottery, we wash it in the field, but before we glue it together, we have to do more of a thorough washing. Would you like to wash a piece for us? Let us. Sure. Let us do that. There's one. Oops. Here's a rim right there, and there's the brush. Interesting because you use just water and brush. Você não pode usar aqui sabão ou outros utensílios. Geralmente a peça sai muito mais suja do que isso. E nós lavamos 2 vezes. Quando você está no campo de escavação arqueológica, você descobre a peça e à tarde a gente geralmente lava a peça. Apenas com água e uma bucha, ou às vezes um pincel, às vezes até escova de dente a gente usa, bem fininha. Tá vendo aqui que vai sendo essa que já estava pré-lavada. Depois que se lava, ela é guardada e evidentemente ela é secada naturalmente ao sol, não se usa nenhum pano nem nada. E aqui no caso algumas já foram lavadas e estão preparadas aqui então para o trabalho de diagnóstico. How was doing? Oh, you did perfect. You can't use a wash machine. That's right. No, not a wash machine. Eu estou falando que não pode usar a máquina de lavar para isso aqui, viu? It's too delicate. É muito delicado. After we're done here, then let us go over here and see exactly how we assemble the pieces. As you can see here, some of the pieces are being glued together. We kind of take the brush and we lightly brush it, and then we apply the glue right there. A special glue, of course. A special glue. It's a special kind of pottery glue. And then we put the pieces on very carefully. Veja bem, aqui é muito delicado. Você depois que lava aquela peça, lembra a segunda vez, porque no campo quando encontramos, ela já é lavada. Traz para cá, lava-se uma segunda vez apenas com água. Lembra que eu falei do uso de escova de dente? É muito útil aqui na arqueologia. Então você pega e novamente você limpa aqui para tirar todo o resto de poeira, outras substâncias. Você passa a cola e começa justamente com um trabalho de quebra-cabeça. Minucioso. É uma cola especial, uma cola não corrosiva, especial para adesivo de cerâmica. É uma cola muito especial. I am wonders about your enthusiastic kind of to explain archaeology. I think that all archaeology is a woman or a man fall in love by the field of excavation. I'm right? Yes, I think you're exactly right. I think it's a love, and you have to be really excited about it because you have to be able to bear the 100-degree heat under the hot sun while you're digging. But it's fascinating that when you pull this out of the ground, you say, wow, one of the ancients from the Bible, somebody who was from Bible times, lived, and that's what they dwelt with. It may have not been Moses or Ezekiel that held that piece, but somebody from the time. Interesting. É isso que eu estava falando aqui, e ele repetiu, eu estava falando com ele, olha, eu noto que você está com um entusiasmo muito grande para mostrar isso aqui. E praticamente todo arqueólogo é um apaixonado pela escavação. E ele falou, exatamente, somos apaixonados. E ele deu uma deixa aqui, falando especialmente quando estamos trabalhando com a Bíblia. Veja bem, pessoal, isso aqui é um artefato de milênios.
Então, quando você pega algo dos tempos da Bíblia, é justamente o que ele explicou, eu que também já falei em várias palestras, é uma sensação muito agradável. Eu não posso afirmar claramente que um personagem da Bíblia, ele citou, por exemplo, Moisés, tocou num artefato que estamos escavando. Não esse, evidentemente, porque não é do tempo de Moisés. Estou falando do tempo da Bíblia. Mas, embora eu não possa dizer que um personagem da Bíblia tocou naquele artefato, alguém que conviveu com aquele personagem provavelmente tocou, aquele personagem provavelmente viu aquilo. And imagine Jesus. Yes. Take something from the time of the New Testament that may be touched by someone that knew Jesus. Oh, exactly. Face by face. Eu falei, imagina Jesus, alguém do período do Novo Testamento que tocou um artefato, uma moeda da época de Jesus. Sean, we're talking about archaeology, and you said about biblical times, Bible and archaeology. You are a scholar, but at the same time, you are a believer. What can you say about the history of the Bible and the history that you discover in the excavation? How these can share each other, and what is the relationship this with your faith? Let me show you by example that question that you just asked me. Right here, we're gluing together, this is a storage jar, this is a pithoi. Now we've dug this out of the ground, but if you remember the parable where Jesus turns the water into wine, if it wasn't for archaeology, we wouldn't know how big the storage jars were that the wine and the liquid went into. This tells us that this vessel right here, since this is the base of it, it went about this big. Now, this is not at the time of Jesus, but not much has changed. So this is how archaeology helps inform us of the Bible with parables and stories like that. And to me, it just strengthens my faith very deeply, because now I can connect science with the Bible, and it makes it come alive for me. And meet the history, meet the past personally. Yes, it does. And meet the Jesus, the author of history, Amen. Personally. Ele está falando, por exemplo, já que eu falei da Bíblia, ele deu um exemplo. Esse vaso aqui não é claro, do período do Novo Testamento. Ele é um pouco pesado, mas ele foi escavado também lá na Jordânia, e ele é um vaso de estocar mantimentos e também líquidos. Ele nos dá uma ideia de qual seria o tamanho dos vasos que Jesus usou para transformar a água em vinho no milagre de Caná da Galileia. Você conhece, está na sua Bíblia. Repito, isso aqui não é da época de Cristo, mas nos dá uma ideia do tamanho daqueles vasos. E como eu estava conversando com ele aqui, a arqueologia bíblica especialmente é um encontro com o passado, é um encontro com a história, e com o autor da história, é um encontro com Jesus. Sean, could you leave a message for the people that is watching us during this time, people that love the Bible, love history, and love archaeology? Could you leave a message for these people about your work, your faith, as a scholar, as a believer? Well, I tell you, the Bible and history come strongly together. It's wonderful to dig, to get your hands dirty, and to see these things come up out of the ground, and you know they specifically pertain to the biblical period. I am just very happy. I'm very satisfied. It has very much strengthened my faith. That archaeology does not disprove the Bible, but it helps corroborate the biblical story even deeper and deeper the more we dig. Amém. Você viu? Deixe-me dizer uma palavra final. A Andrews University, juntamente com o Museu Siegfried Horn de Arqueologia que ela contém, pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já viu quanto material e quanto recurso financeiro deve ser gasto para manter tudo isso aqui? Veja que interessante. Eles se preocupam não apenas em pregar a Bíblia, mas mostrar a realidade bíblica de uma maneira acadêmica, de uma maneira científica. Veja quantos detalhes. A arqueologia não é só pegar uma picareta e ir para o Oriente Médio, fazer buracos e trazer peças. Não, é um processo muito detalhado, do qual nós mostramos apenas uma parte. Porém, o mais importante é você saber que a fé que você tem, ela é sustentada. Mesmo que você não seja um especialista, saiba que há especialistas acadêmicos que creem firmemente na palavra de Deus. A Bíblia é a descrição exata da história cujo principal autor é o Criador do Universo. E a arqueologia confirma. Um abraço e até o próximo programa Evidências.